Graça e paz, e aí, firme e forte, aleluia, vamos para mais um vídeo hoje, amém? E a gente está entrando hoje no capítulo 8 e eu vou te falar, viu, queridos, bênção do céu a gente poder compartilhar essas verdades todos os dias, amém? Se você tem sido abençoado, não esqueça, por favor, de se inscrever, amém, no nosso canal aí, amém? Coloque aí a sua inscrição, ative as notificações, amém? Se você gostar, lá no final do vídeo, dê o seu gostei, para que juntos possamos alcançar a vida de mais e mais pessoas com a palavra da fé. Amém? Louvado seja Deus. Então, esse livro, meu irmão, um livro especial, viu? Livro que veio mesmo para ficar e nos acrescentar, um livro de cabeceira. Se você tem desejo de comprar, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir. Não estou ganhando nada, como eu tenho falado em todos os vídeos, amém? Somente o seu crescimento, seu avanço, isso aí já é grande coisa, tá certo? Louvado seja Deus. Então vamos lá para o nosso vídeo aqui do capítulo 8. E é interessante, meus irmãos, que o capítulo 8 é um resumo, meio que um resumo ali do capítulo 7. Então esse vai ser o primeiro capítulo que nós vamos ter apenas um vídeo. Então fique atento nesse vídeo de hoje. O comecinho agora eu vou trazer uma revisão breve ali do que nós vimos já no capítulo anterior e também um pouco daquilo que nós já vimos antes. E vou fundamentar alguns pontos em especial aqui que certamente vão nos acrescentar, amém? É interessante aqui no capítulo 10, o irmão Reagan destaca, né, e nos faz lembrar, na verdade, do que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 10 e no verso 10. Separei para você aqui somente para relembrar aí o que nós já vimos. Diz assim, ó, Romanos 10:10, na tela, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É interessante aqui, mais uma vez, salientando, né, reafirmando o que eu já falei antes, o que a Bíblia fala sobre a forma como nós fomos chamados para crer. Amém? Mostrando que o crer é com o coração. E é interessante que nesse contexto aqui, a crença com o coração e a confissão com a boca constitui a base para alguém ser salvo, né? Então, se você não foi salvo ainda, eu quero que você pode até voltar no vídeo anterior. Eu falei um pouquinho sobre isso, amém? Inclusive fiz lá uma oração de confissão. Faça isso agora, assista lá o capítulo 7, parte 2, para que você aprenda essa oração como fazer, amém? Agora, é interessante que nós também aprendemos no capítulo 7 que quando a Bíblia fala sobre coração, a palavra de Deus está se referindo ao espírito humano. E o espírito humano, ele é o centro da verdadeira identidade do homem. Aquilo que nós somos exteriormente é um reflexo daquilo que nós somos da dimensão espiritual, amém? Então, quando a Bíblia fala sobre o homem interior, sobre o coração, a palavra de Deus está mencionando, de fato, o nosso espírito. Eu gosto muito de uma passagem, inclusive o irmão Reagan cita essa passagem aqui no capítulo 8, que está aqui em 1ª carta de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, 1ª carta de Pedro, no capítulo 3, aleluia, e no verso 4. Olha o que diz aqui, ó. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 2 pontos em especial aqui para a gente meditar. Observe que ele faz uma comparação, mais uma vez, entre homem interior do coração com espírito manso e tranquilo. É claro que a expressão espírito manso e tranquilo está falando sobre o estado, não é? O estado de ser, é como a pessoa deve estar, tranquilo, manso, amém? Mas eu quero que você perceba aqui, quando ele fala o homem interior do coração, de fato ele está falando sobre o nosso verdadeiro eu. Não apenas mencionando, não é, a questão espiritual, mas também determinando, mostrando como devemos agir, como deve ser o nosso procedimento no nosso dia a dia. O corpo que você vê todos os dias no espelho não é o seu verdadeiro eu. Eu falei sobre isso no vídeo anterior. E eu quero reforçar aqui mais uma vez, seu corpo não é o seu verdadeiro eu. O seu corpo, ele é a morada do seu espírito. Amém? Paulo reforça isso, não sei se você lembra, mas eu falei no vídeo anterior sobre 1ª carta aos Coríntios 9:27, quando o apóstolo Paulo fala sobre esmurrar o próprio corpo, né? Eu quero abrir com você aqui somente para a gente fazer uma revisão aqui, 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 9, e no verso 27.
Olha o que diz aqui a palavra de Deus, né? Paulo diz assim, ó, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja, lembrando somente que Paulo está falando aqui sobre subjugar o corpo, sobre colocar o corpo debaixo do domínio do Espírito. É por isso que ele fala, eu esmurro o meu corpo. Ele não fala, eu me esmurro. Ele fala, eu esmurro o meu corpo. Mostrando de fato, queridos, que o que deve dominar a vida do cristão é o seu espírito. Quantos de nós muitas vezes estamos sendo guiados, né, pela carne, pelas emoções? E queridos, olha, isso atrapalha a fé de uma forma que você não imagina. Pessoas que são guiadas pela emoção, são guiadas pela carne, né, pelos prazeres carnais. Essas pessoas estão fadadas a viver uma vida de fracasso. Quando nós vemos lá, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, a palavra do Senhor fala sobre o fruto do Espírito. Aqueles que andam no fruto, que andam no Espírito, que andam na palavra, eles não serão julgados. Julgados que eu falo, não é... Claro que o mundo nos julga, né? As pessoas nos julgam todos os dias. Mas ninguém vai ser condenado por andar no Espírito, por andar na palavra. Pelo contrário, eu me lembro quando Romanos capítulo 8, a Bíblia fala que é Deus quem nos justifica. Se você anda na palavra, se você está conectado com a vontade de Deus, eu quero dizer a você, não há do que ter medo. Amém? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Há um outro versículo que eu quero compartilhar com você também, que está aqui em Romanos, capítulo 7, no verso 22. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim, ó. Vamos lá, esperando eu abrir aqui, aleluia, manivela, cadê? Travou? Foi? Eita, o aplicativo fechou, ó. Oh, aleluia, Deus é bom na minha vida, amém? Eu vou abrir agora em Romanos, capítulo 7, no verso 22. Olha o que diz aqui, ó. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. É interessante, né? Porque a Bíblia diz que o homem interior, ele se deleita na palavra, ele se deleita na lei de Deus. Por quê? Porque é o nosso espírito que se conecta com o Senhor. É através do espírito que nós temos conexão com o nosso Criador, com o nosso Pai. Eu quero lembrar a você que nos vídeos anteriores nós abordamos um pouquinho sobre isso, né? A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, é justamente por meio do nosso espírito, nosso eu verdadeiro, que nós temos comunhão plena com Deus. Portanto, não tente entender Deus, não tente entender Deus e a sua palavra por meio da sua mente, nem tampouco por meio do seu corpo. Amém? Quem tem plenitude de entendimento, né? Quem está conectado perfeitamente com a palavra e com a vontade de Deus é o nosso espírito. E segundo Paulo diz, é ele quem deve governar o nosso corpo. Diferentemente da mente natural, né? Porque a mente natural, vou te falar, viu? Como a gente já viu, né? Ela não compreende as coisas de Deus. A mente natural não é profissional em entender Deus, não. Amém? Nem tampouco o corpo. Porque a palavra de Deus, querido, só pode ser entendida, compreendida espiritualmente. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 2. Vamos lá rapidamente. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, e no verso 14. Diz assim, ó. Esse é bom, esse versículo aqui é bom. Olha o que diz aqui, ó. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Vimos nos vídeos anteriores a Bíblia falando sobre o homem espiritual. O que é o homem espiritual? O homem espiritual é o nosso eu verdadeiro. É também o homem que se move pelo Espírito, que sabe ouvir a voz de Deus, que sabe ouvir a palavra de Deus. O homem espiritual é aquele que se move segundo aquilo que Deus determina. Amém? Se você olhar, por exemplo, a vida do próprio Jesus, Jesus era um homem espiritual, porque ele sabia ouvir a voz de Deus. Ele discernia, queridos, entre tudo aquilo que ele estava vendo e qual era a vontade de Deus. Quem é homem espiritual, nós somos pessoas espirituais, homens espirituais, amém? Nós temos a capacidade de ouvir Deus. Em algum momento na sua vida você ouviu, né, ou percebeu no seu íntimo alguma nota, alguma direção, alguma palavra que Deus te deu? Pois é, certamente isso aconteceu porque você tem capacidade
de ouvir e discernir aquilo que Deus fala para você. Porém, o homem natural, segundo aqui está escrito por Paulo em 1 carta aos Coríntios, este sim, ele não vai entender as coisas do Espírito. Por que o homem natural não entende? Nos primeiros vídeos lá, nós falamos lá sobre a fé natural, né? A fé natural é aquela que se baseia nos 5 sentidos. A fé natural é aquela que está conectada com a realidade dos fatos, a realidade física, né, dos fatos. O homem natural é justamente aquele homem, aquela mulher que não nasceu de novo, que está mais conectado com o plano natural do que com o plano divino. Então, quando a Bíblia fala sobre o homem natural não aceitar as coisas do Espírito, é porque justamente esse homem natural, ele não entende porque ele discerne tudo por meio da sua mente. O homem natural, ele não discerne as coisas ao seu redor de forma espiritual, como o próprio versículo fala. O homem natural, ele entende as coisas, até mudar a palavra, né? Eu acho que a palavra entender para o homem natural cai melhor do que discernir, porque geralmente discernimento está mais ligado ao homem espiritual do que ao homem natural. Eu espero não estar trazendo uma confusão aí na sua mente, amém? Aleluia, mas vamos lá. O homem espiritual, ele tem discernimento, ele entende sobre Deus, ele entende sobre a palavra, amém? E não é porque você simplesmente vai ler a palavra e vai entender logo na hora. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual, ele tem contato direto com o Senhor e Deus pode revelar, por meio do seu espírito, as verdades da palavra. É diferente do homem natural. Porque o homem natural, quando ele olha para a palavra, ele diz, rapaz, isso aqui é loucura. Já aconteceu com você em algum momento, né? De você, tá andando em fé ou se movendo, declarando algo, né? E alguém que não conhece Deus, alguém que, ouviu você falar de um testemunho seu, vai dizer, rapaz, isso é loucura, eu não entendo não como é que esse irmão aí vive dessa forma, fé para um lado, fé para o outro. Já aconteceu contigo? Já aconteceu de você ser perseguido por causa da sua fé? Parentes muitas vezes que não entendem, né, os nossos posicionamentos, não entendem a nossa confissão, a nossa vida de fé. Muitas vezes são parentes, queridos, que são pessoas naturais. Para eles, o que a gente vive é loucura, não é? Muitas vezes a gente ir à igreja ao longo da semana, no final de semana, o nosso tempo livre, muitas vezes estamos na igreja servindo ao Senhor. As pessoas olham para a gente e eles dizem, rapaz, eu não entendo porque é que esse homem aí, ele não vai para um show, né? Olha que coisa. Não vai para um show, não vai para algo lá, não vai numa festa que tem bebida, não bebe. Rapaz, a alegria é beber. Quem é que já não ouviu isso? Já ouviu muitas vezes, querido. Amigos de infância. Eu tenho hoje amigos que, assim, eu tenho até dificuldade, né, de ter relacionamento com eles, né, de me aproximar deles. Por quê? Porque sou pastor, porque sou cristão, né? Primeiro porque sou cristão, depois porque sou pastor, né? E aí eles me veem talvez como uma pessoa, que não é bom ter no convívio, né? Até porque eu não vou compactuar com coisas que fogem ali da linhagem da minha fé, que eu não acredito, que eu não creio. Eu não vou me assentar numa roda em que vão haver pessoas com bebedice, né, fumando e tudo, né? Nada contra se você ainda é alguém que está dependendo desses vícios, amém? Mas eu creio na palavra de Deus para libertar você disso, porque afinal de contas, esses não são vícios bons. A melhor conexão que a gente pode ter na vida, a melhor dependência que a gente pode ter na vida, eu vou trocar a palavra vício por dependência, é a dependência de Deus, amém? É o se embriagar com o Espírito, porque a palavra de Deus diz, né? Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Então, o vinho, né, a bebida alcoólica, é algo que a Bíblia diz, olha, não recomendo, tá? Se afasta disso, porém, o buscar a Deus, não é? O se conectar com o Espírito, essa é uma recomendação plena da palavra de Deus. Então, voltando para cá, ele diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você percebe aqui a palavra de Deus falando sobre entendimento, né? Sobre entender, sobre captar, sobre perceber. Porque o homem natural, ele não se move na dimensão do Espírito, não é? O homem natural não tem como discernir, como entender, como perceber. Amém? Mas nós, que somos espirituais,
que temos a palavra de Deus, nós temos a capacidade, irmãos, de entender de forma plena a vontade de Deus. Vou dar um exemplo para você aqui. Já aconteceu contigo de você ler um versículo ou tá lendo um livro da Bíblia, né? E ali você leu ali, mas você não entendeu muita coisa. E aí lá na frente, né, quando você estava orando ou relendo aquele mesmo livro, você passa naquele versículo ali e algo saltou diante dos seus olhos. A revelação do que Deus quis falar naquele versículo saltou ali diante de você. Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu muitas vezes. Às vezes na igreja, quando a gente está na igreja, né, ouvindo um pregador pregar, foi até redundante, né, um ministro pregar a palavra, a gente ouve ele pregar em cima de um versículo, a gente já leu até algumas vezes, mas quando aquela pessoa fala, meu Deus, aquela verdade salta aos nossos olhos. Por que nós temos essa capacidade? Porque a Bíblia diz, queridos, que nós somos homens espirituais, né? Aqueles que podem discernir as coisas espirituais ao seu redor. Amém? Nós temos o nosso espírito recriado, portanto, nós temos acesso a Deus e podemos conhecer quais são as verdades que estão no seu coração. Amém? Então, eu quero que você perceba algo aqui. Eu até entendo que nem todo mundo que está me acompanhando, que me assiste, vai entender plenamente todas as coisas que eu estou falando aqui. Amém? Eu acredito que a revelação é algo progressivo, como eu já falei. Mas mesmo que você não esteja entendendo tudo aquilo que eu falo em cada vídeo, eu quero recomendar a você, assista mais uma vez, tá? Aproveite nos finais de semana que eu até me entreguei, né? Eu estou lançando esse vídeo aqui de segunda a sexta. Então, sábado e domingo, geralmente eu não estou lançando vídeos como esse aqui que falam sobre este livro. Então tá aí uma oportunidade para você acessar a playlist que vai ficar aqui na descrição do vídeo, né? E você sair maratonando um a um cada vídeo, para que aí você possa ser edificado com a palavra e com a revelação daquilo que Deus tem para nos trazer, né? Por exemplo, o irmão Reagan, ele fala no livro que, muito embora ele tenha lido Marcos 11, 23, 24 várias vezes, ele demorou para entender. Vou até tirar a Bíblia aqui e deixar somente eu por enquanto, amém? Ele demorou para entender. Ele leu inúmeras vezes aquele versículo ali e tal, ele buscou até com pastores de igrejas para poder ver se eles tinham a mesma fé, se eles percebiam do mesmo jeito, e cada vez que o tempo passava, nas palavras dele, né, ele ficava mais frustrado. Por quê? Porque ele não entendia, porque a cura não se manifestava. Então você vai ver que houve ali um dado momento que ele se expôs à palavra, ele permitiu que aquela palavra entrasse no espírito dele. Naquele momento, ele teve revelação plena do que aqueles versículos significavam. E foi justamente aí que ele recebeu a cura por completo da sua enfermidade. É por isso que eu recomendo que você leia o livro, porque não dá tempo aqui de eu compartilhar cada um dos testemunhos que ele conta no livro, que são testemunhos assim muito enriquecedores. Amém? Então, tá aqui o link na descrição para você adquirir, tá? Eu tenho ensinado, né, todos os dias aqui por meio desses vídeos, que a Bíblia fala, né, que nós devemos crer, receber e possuir. Primeiro eu creio, depois eu recebo e depois eu possuo. Essa é uma sequência, irmãos, que não pode ser negligenciada na palavra de Deus, né? Como nós já vimos lá, a Bíblia diz que com o coração se crer, amém? Com o coração se crer para justiça, né? Agora, é interessante, né, que eu não vou esperar simplesmente para receber. Eu simplesmente recebo pela fé o que a Bíblia diz, e no momento que eu recebo o que a Bíblia fala, aquilo ali já me pertence. Nós vimos lá bastante sobre isso já em Marcos capítulo 11, nos versos 23 e 24. Então, no momento que eu recebo, o que eu tenho que fazer? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu tenho que agir como alguém que já possui a resposta, não é assim? Mesmo que eu não tenha evidência física nenhuma que aquilo ali já chegou, já se manifestou, mas eu creio no meu coração. Então, eu falei lá atrás sobre você ter uma resposta à altura da sua fé. E qual é a resposta à altura da fé? É você se firmar no que a Bíblia diz e não arredar absolutamente para nada. Olha o que a Bíblia... Vale a pena a gente abrir mais uma vez? Aqui em Marcos, no capítulo 11, como eu falei, né? A gente vai revisar aqui algumas coisas, tá? Marcos, capítulo 11, no verso 24. Ele diz assim, ó: por isso vos digo
que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Quem falou isso aqui? Me responda. Não foi Jesus? Então a Bíblia diz, crê que já recebeu e terá o que pediu. Esse é o princípio básico para a fé genuína, meu irmão. Que princípio é, pastor? É um princípio que a gente vai basear a nossa fé e o nosso receber em cima daquilo que Deus falou e não nas circunstâncias ou nos sentidos humanos. A gente entende que é muito importante nossos sentidos, mas entendemos que a palavra de Deus está acima do nosso sentido. Amém, querido? Agora, eu lhe pergunto, como está a sua vida de fé? Eu quero recomendar a você que você possa se alimentar da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é o alimento para o nosso espírito. Ela é o alimento que fortalece, favorece a nossa fé. Olha o que Jesus Cristo disse aqui em Mateus, no capítulo 4 e no verso 4. Ele diz assim, vamos lá. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você percebe aqui que, segundo as palavras de Jesus, a palavra de Deus é alimento? Olha que coisa, a palavra de Deus é alimento. É interessante que aqui nós vemos como que uma comparação, né? Olha, o pão que nós comemos, o pão que nos alimenta, né? O feijão, o arroz, o cuscuzinho, amém? O ovo, a macaxeira, aleluia, o inhame, né? Aquela carnezinha, aquela picanhazinha que eu tenho falado aqui bastante. Tudo isso alimenta o nosso corpo físico, não é verdade? Agora é interessante, né? Você vai observar aqui que ele faz um trocadilho entre pão e a palavra. Ele diz assim, não só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Somente meditando, queridos, e se alimentando da palavra é que o coração se fortalece na fé. É que o Espírito Santo se fortalece na fé. É que você vai estar mais fortalecido na fé. Eu tenho falado muito isso na igreja quando eu prego, sabe? Sobre ler a Bíblia, sobre o tempo de meditação, o tempo de oração diário. E isso não pode ser negligenciado de jeito nenhum. Da mesma forma aqui, usando o versículo aqui, da mesma forma que o pão é alimento para o corpo, a palavra de Deus, ela é alimento para o nosso espírito. É justamente por meio da palavra que nós aprendemos a confiar no Senhor, não é? A confiar naquilo que Deus fala. E é interessante, né? Porque muitas vezes a nossa mente, a lógica, a razão, ela vai querer ficar acima da palavra, sabe? A emoção vai querer ficar acima da palavra. Mas eu vou te falar uma coisa, querido. Quando nós estamos cheios da palavra, quando as circunstâncias nos apertam, sabe o que é que vai sair? Vai sair palavra, amém? É a palavra de Deus que vai ser liberada na nossa vida, sabe, irmão? E eu creio, queridos, que quando a gente se conecta com a vontade de Deus, se conecta com a palavra, rapaz, não tem quem nos segure, o diabo não pode nos parar. Amém? Ele não pode nos parar, a gente desenvolve um nível de confiança em Deus que não tem para ninguém. Olha o que Provérbios 3,5 fala. Vamos abrir lá. Livro de Provérbios, Antigo Testamento. Aleluia! Livro de Provérbios, capítulo 3, no verso 5. Olha, antes de eu ler o versículo aqui para você, eu queria pedir a você que você pudesse compartilhar comigo de onde você está. Amém? Compartilha aí de onde você está, acompanhando esses vídeos, tá certo? Para que eu possa ter conhecimento, amém, de onde você está, para que a gente junto possa saber, né, ter uma noção assim do quanto a palavra de Deus tem corrido. Eu creio que a palavra de Deus está correndo velozmente, amém? Aleluia! Vamos lá! Olha o que a Bíblia diz aqui, Provérbios 3,5 fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Vou pegar aqui uma outra versão aqui, na Bíblia NTLH, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Ei, quem é esperto, irmão, vou usar a palavra melhor aqui, quem é sábio, quem é espiritual, vai sempre se apoiar, não é? Se estribar, se conectar,
se estabelecer na palavra de Deus. Eu gostei muito de um trocadilho que o irmão Reagan fez nesse versículo aqui. Ele falou assim, ele disse assim, olha, muitas pessoas estão entendendo Provérbios 3:5 ao contrário. Como assim ao contrário? Ele citou aqui, ó. O que é que diz o versículo? Diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoia ou se estribe no teu próprio entendimento, né? Não fala isso? Muitas pessoas estão lendo esse versículo e fazendo assim, ó. Elas confiam em todo o seu entendimento e não se estribam em seu próprio coração. Gostei. Eu gostei desse comparativo que ele fez. Amém? Elas simplesmente confiam na sua mente, no seu entendimento, na sua capacidade, na sua força, e elas acabam não se estribando, não se confiando, não se apoiando no próprio coração, né? Já ensinei a você que coração na Bíblia se refere ao espírito humano, amém? Então veja o versículo aí na tela, ó. Confie no Senhor, amém? Confie no Senhor. Há um outro versículo aqui em Tiago 1,19, que inclusive o irmão Reagan fala, eu vou citar aqui porque eu achei interessante o trocadilho que ele cita aqui, ó. Tiago no capítulo 1 e no verso 19, diz assim a palavra do Senhor, vamos lá. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Qual é o trocadilho aqui, pastor? A gente está invertendo esse versículo. Sabia disso? Aleluia. Tá, tem muita gente invertendo. Como? Estamos prontos para falar e se irar e tardios para ouvir. Olha aí o trocadilho, né? Então, cuidado, meu irmão, para você não inverter a ordem da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque só a palavra de Deus tem poder para destruir raciocínios humanos. É isso aí. A Bíblia diz que raciocínios humanos são como fortalezas. Fortalezas, irmãos, eu vou te falar, viu? É algo perigoso, perigoso mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no verso 4. Vamos lá, último versículo desse momento aqui pra gente. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10 e no verso 4. Olha aqui, diz aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu pergunto a você, submissão é o quê? Se você olhar aqui do contexto, irmão, você vai ver que o que é mais importante para a gente é estar submisso à palavra. Eu quero que você perceba aqui, queridos, que ele diz assim, ó, as armas da nossa luta não são carnais. Ei, querido, se você está agindo com armas carnais, batendo boca, sabe, ficando com raiva, irado, batendo fisicamente também, eita, corrige isso aí, amém? Porque a tua arma não é essa. A tua luta, eis que te digo, ó, eita, se eu orasse em línguas aqui, né, e falasse, eis que o Senhor te diz, aí muita gente ia dizer, eita, agora o Senhor vai falar. Não, querido, Deus está falando aqui desde o começo do vídeo. É, tá, amém. Então eu vou dizer, eis que eu te digo, amém, pela palavra do Senhor, as armas da sua luta não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Sabe, eu fico impressionado com os testemunhos que o irmão Reagan conta no livro, de quantas ideias falsas ele precisou anular na mente, né? Quantos bombardeios, queridos, ó, diariamente a gente é bombardeado com notícia, bombardeado com informação, agora com rede social, né? YouTube, eu gosto muito de ver as notícias por meio do YouTube, amém? Ler jornais. Quantas notícias diariamente tem bombardeado a nossa mente? Tem tido o objetivo de trazer medo para a gente, não é verdade? Mas, queridos, ó, a Bíblia diz que quando a gente submete a palavra, a gente se enche da palavra, a palavra de Deus tem o poder de anular
esses bombardeios, de anular essas ideias falsas, né? Quantas vezes o diabo tem dito a você que você não vai conseguir, que não vai ser da forma que você está declarando, como você está orando. Quantas vezes, às vezes tu está orando por alguém da tua família, alguém da tua casa, já há muito tempo, teu marido, varoa, ou tua mulher, meu querido, às vezes tu está orando já há 1000 anos, e você não vê resultado. Aí o diabo diz assim, olha, não está funcionando, não isso, não aquilo. Aí sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente ouve o que o diabo está sugerindo na nossa mente. E a gente diz, rapaz, é mesmo, ó. Aí pronto, perdeu. Amém? Pelo contrário, a gente tem que permanecer firme na palavra e anular esses sofismas, anular essas ideias falsas. Amém? A fé, meu irmão, ela exige que a gente coloque a palavra de Deus acima dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas dores, dos diagnósticos. Amém? A palavra de Deus, irmão, e a fé, elas vão trazer para a gente a necessidade para a gente alcançar a promessa de perseverar. Porque somente assim, está escrito lá em Hebreus 10:38, né? Somente perseverando na palavra. O que é perseverando, pastor? É permanecendo firme. A gente vai ver a manifestação plena daquilo que Deus fala. Amém? E a Bíblia fala aqui em Hebreus, no capítulo 4, para a gente finalizar mesmo agora, tá? Hebreus capítulo 4, cadê? Abra aí, meu querido. Hebreus 4:3. Olha o que diz aqui, ó. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ei, tem alguém de fé aí? Aleluia! Tem alguém que crê aí do outro lado? Dê um aí no comentário aí, pastor, eu creio. Oh, tô cheio de fé, aleluia. Comenta aí para eu ouvir. Para eu lhe ouvir, lendo, né, o seu comentário. Amém? Queridos, ó, nós que estamos na fé, nós entramos no descanso. E o que é o descanso, pastor? O descanso, queridos, é a paz interior. É você sabe que nada vai derrubar você, nada vai te abalar. Amém? Então espero ter alcançado você com essa palavra de hoje. Finalizamos agora o capítulo 8 e o próximo vídeo nós vamos já entrar no capítulo 9, tá? Acesse o resumo aqui abaixo para ser abençoado. Leia, viu? Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero render graças ao Senhor nesse momento, Pai, pela vida de todos aqueles que me acompanham, Senhor. Muito obrigado. Eu quero colocar diante do Senhor as suas vidas, suas casas, suas famílias. Eu quero declarar, Pai, crescimento, avanço, progresso, Pai. Eu quero declarar a Tua palavra, Senhor, trazendo luz ao entendimento dos meus irmãos. Eu quero declarar, Pai, que eles estão sendo todos os dias aqui esclarecidos com a Sua palavra, Pai. Eu declaro que diante de mim está um homem ou uma mulher que não vai desistir, que não vai parar, não vai retroceder, mas que vai continuar avançando, Pai, porque sabe que o Senhor é poderoso para realizar. Muito obrigado, Senhor. Eu oro por força vindo sobre eles, Pai, nesse momento, uma força violenta, Pai, levantando eles, Pai, do leito de enfermidade, Pai, do hospital, qualquer lugar onde estejam. Eu quero declarar agora cura, saúde, estabelecendo agora, Pai, no corpo e na família, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu oro por eles e eu abençoo a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica na paz.